Olá, filmmakers! Eu sou Bruno Baltarejo, instrutor certificado Adobe, e hoje vai ter um vídeo sobre mesas de cor. Vamos primeiro aprender como configurar e utilizar dentro do DaVinci Resolve. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, depois que você já ligou o DaVinci Resolve, é acionar algum dos projetos, tanto faz, pode ser até um projeto vazio. Dentro desse projeto, você vai vir aqui em DaVinci Resolve, Preferências, e daí aqui em Preferências você vai ativar Control Panels, ou painéis de controles. A gente não vai ter aqui um tangente Ripple, não tem um específico para Ripple, mas tem o tangente Device Elements, que é esse que você vai utilizar para habilitar a Ripple. A construção dos dois são bem semelhantes, e daí o software simula como se fosse uma Element. Depois que você fez isso, você clica aqui em Save, e você tem que fechar e abrir o DaVinci Resolve se é a primeira vez que você fez isso. Como eu já fiz isso antes, eu vou deixar aqui direto, eu só vou trocar para um projeto que tem alguma imagem, vou abrir uma timeline, vou esconder aqui, ou vou direto para Color, aqui, vou vir direto para Color, daí eu vou esconder o painel lateral para a gente ter um pouco mais de espaço. Se eu mexer aqui na minha Ripple, a gente já consegue ver aqui que aparece uma mensagem dizendo que ela está em uso. Se vocês olharem ele na tela, ó, eu estou deixando mais claro, estou deixando aqui mais escuro. Bom, para funcionar, tem um detalhe. Se vocês só fizerem esse passo a passo, não vai funcionar para vocês. Vocês precisam antes instalar o Tangent Device Mapper, ou Tangent Mapper, ou Tangent Hub. Ele é uma série de programinhas, você vem aqui em todos os arquivos e procurar ali na letra T, por tangente, ele usa todos esses programas aqui juntos, tá vendo? Você vai usar ele e você consegue ver aqui, ó, que ele está simulando o Element TK para utilizar dentro do DaVinci Resolve. Então, esse é o passo a passo inicial para habilitar. Agora que a gente já habilitou, vamos ver mais ou menos como ela funciona, quais são as opções que ela permite para a gente. Bom, como eu já estava mexendo antes de mostrar aqui para vocês a mesa, eu vou começar resetando tudo que eu fiz. E esses 6 botões, esses dois aqui, esses dois aqui, esses dois aqui, são para resetar as funções. Ele vai resetar o teu tratamento de cor no nó que você está. Então todos esses botões aqui são de reset. Esse daqui é para resetar a cor do primeiro anel, resetar contraste, resetar a cor do segundo anel, resetar contraste e assim por diante. Cada um deles tem uma função para cor e outra para contraste. Então se eu vier aqui e eu descer aqui o contraste, depois eu clicar em resetar, ele volta o contraste ao normal. Se eu mexer no balanço de cor e eu clicar aqui, ele reseta a cor para o normal. A gente consegue ver aqui no gráfico também, como ele já está ali em ação, e eu posso trabalhar com 2 controles de uma vez. Então eu posso vir aqui e descer um pouco as sombras aos pouquinhos, ao mesmo tempo que eu levanto aqui bastante o brilho. Depois eu posso vir aqui e controlar também os meus tons, e já fiz um tratamento inicial para o primário do meu ajuste de cor. Se eu quiser, por exemplo, diminuir o azul do céu, eu posso girar aqui nesse sentido, a gente consegue ver como no painel RGB eu estou trazendo aqui numa direção do amarelo. Se eu vim para cá, eu trago mais para o azul. Aqui seria nos brilhos, aqui nos meus tons, e aí aqui nas sombras. Se você quiser ver um antes e depois, você clica em B, que é o Bypass. Você clica uma vez, você vê o antes, você clica de novo, você vê o depois. E é isso. Essas são todas as funções que a gente tem disponíveis para o DaVinci Resolve. Você não tem mais nada que você possa fazer. Se você vir aqui no Tangent Mapper, eu vou abrir aqui novamente o Tangent Mapper, a gente consegue ver que ele não tem nenhuma opção para personalização. Ele é fixo nessas funções e essas funções você pode utilizar. Isso é um problema? Não. Ele ainda assim é uma ferramenta útil, por causa que é muito mais fino os seus ajustes de balanço de cor por aqui do que seria dentro do DaVinci Resolve utilizando o mouse, tentando arrastar e controlar aqui com o mouse. Você tem um controle um pouco mais fino usando essas bolinhas. Além disso, você pode personalizar dentro do DaVinci Resolve o quão sensível que ele vai ser. Você vai vir aqui dentro das configurações do projeto, você vai chegar na parte de Control Panel, e aqui você tem os níveis de sensibilidade para você controlar a sensibilidade. Primeiro anel, aqui da parte de contraste, das sombras, daí a gente tem a gama, daí a gente tem o gain. Então você tem aqui os controles gerais da sua mesa. Nada muito avançado, mas já te dá um controle legal. Você já pode vir aqui trabalhar mais rapidamente para o ajuste primário. Ainda assim, nos ajustes secundários, quando você vai fazer máscara ou algum outro controle, você ainda vai depender muito do mouse e teclado. Mas para o ajuste primário básico, essa mesa já vai te trazer um avanço de fineza de ajuste e de velocidade. Eu estou aqui dentro do Premiere Pro e eu preciso vir em Editar, Preferências, e aqui em Preferências você vai vir em Control Surface. Em Control Surface você vem aqui em Adicionar
e ele vai perguntar que tipo de superfície vai utilizar. Você vai marcar ali tangente, e ele já vai aparecer aqui, ó, que ele habilitou, dá um OK e um OK. Vou mudar aqui para a interface de Color, trazer aqui um pouco mais para baixo. Aqui eu vou abrir os Lumetris, e aqui a gente tem toda a categoria do Lumetri. Bom, então a gente viu como é que a gente faz para configurar, mas quais são as funções que a gente tem aqui? Eu vou abrir aqui o Tangent Mapper. Primeira coisa que você tem aqui é o Display, a gente está com o Heads Up Display aparecendo ali no canto, sempre que eu mexo alguma coisa, a gente já consegue ver como ele aparece ali do lado. Aqui ele já dá mais ou menos um menu do que tem. Se você achar bem útil aquela função, você pode vir nas configurações do aplicativo e definir para ele ficar sempre ativo. Então eu vim aqui em File, Panel Configurations, aqui Head Up Display, ou HUD, e aqui a gente tem o tempo de duração que ele fica visível. Ele tem desde duração pequena até o infinito, dele ficar sempre ali visível. Se você achar útil ele ficar ali sempre visível, você pode deixar. Eu acho legal, porque você pode mexer e posicionar onde você quiser. Então é uma opção interessante. Se você vai utilizar muito, você pode colocar lá ativo. Então vai desde 10 segundos ou infinito. Aqui é o tamanho. Então você tem ali médio e pequeno. Eu vou deixar no médio, pelo menos, para vocês conseguirem enxergar. Mas se eu fosse deixar sempre ativo, eu deixaria ali no small. Bom, aqui então a gente configurou esse marcadorzinho aqui. Eu vou dar um close e a gente fechou ele. Vamos ver agora as funções. As funções são divididas dentro do Premiere pela categoria do Lumetri que você está. Então, se você estiver na correção básica, quais são as opções que você tem para trabalhar? Bom, na correção básica, a gente consegue ver que a gente pode controlar com a mesa. Eu vou deixar isso aqui do lado, depois eu explico certinho como é que a gente configura ali. Mas aqui com a mesa, eu posso controlar blacks, temperatura e nada. Quer dizer que a função para cima e para baixo, que é a função Y, não faz nada. A função X, que é esquerda e direita, vai mexer na temperatura. E aqui vai mexer nos blacks. Aqui a gente tem a exposição. E aqui o tint, então é verde e magenta. Daí aqui a gente tem saturação, que é o nível de saturação da imagem geral. E aqui os brancos. Então você tem o extremo preto, extremo branco. Exposição, além da temperatura de cor, do tint de cor e da saturação. Vamos ver isso lá em ação. Então, se eu quiser diminuir a saturação da imagem, eu vou girar esse lado e eu diminuo aqui a saturação da imagem automaticamente. Se eu quiser mudar o balanço de cor, daí eu vou usar esse ou esse. Aqui, se eu quiser jogar entre o azul e o amarelo, então, ó, trazendo mais para o azul, estou trazendo mais para o amarelo. Se eu quiser mexer entre o verde e o magenta, eu vou mexer por aqui. Então, aqui eu estou aumentando o verde, aqui eu vou diminuir o verde. Se eu quiser mexer na exposição geral, vai ser aqui. Então, se eu quiser a imagem aqui mais clara, aqui para eu controlar os pretos, aqui para eu controlar a parte branca, que seria, por exemplo, o céu. Eu vou diminuir aqui um pouco a parte branca e aumentar um pouco a exposição. Acho que eu posso descer um pouco os pretos também, para causar aqui um pouco mais de contraste. Vou até trabalhar com essas duas opções aqui juntas. Vou trazer o balanço aqui um pouquinho mais para o amarelo. Aqui pode vir um pouquinho mais para o magenta também. E um pouco mais de saturação. Para ver o antes e depois, Alt B. Só tenha certeza que você está com a categoria acionada para ele saber o que você está mexendo, tá? Vamos voltar lá para o Tangent Mapper. Então a gente viu que aqui é alternativo, aqui é Next Mode, e quando você está com o alternativo ligado, daí a gente tem ali a opção de Bypass. Para você ver, inclusive, você só clica no botão e você vê, ó, no alternativo ele tem tal função. Então, por exemplo, se eu clico essas opções, no alternativo ele não faz nada. Então, por padrão, ele faz isso e no alternativo não faz nada. Aqui já entra uma área legal para você customizar. Então, por exemplo, por alternativo, eu vou querer Dial, que seria o Z, ele vai controlar no Lumetri, da categoria básica, as sombras. Agora ele controla as sombras quando está no modo alternativo. E desse lado eu vou controlar os highlights, que faz muito sentido. Então eu vou vir aqui no Dial, que seria o Z, eu vou vir aqui no Lumetri básico e vou controlar os highlights. Ok, então quando eu estou no modo normal, ele controla uma coisa, quando está no modo alternativo, ele controla outra. Eu vou fechar aqui e vamos fazer o teste. Então, por exemplo, eu quero mexer em sombras e highlights. Eu seguro o A de alternativo e agora eu estou subindo as sombras. Se eu solto, eu estou subindo e descendo os pretos. Se eu seguro, eu controlo as sombras. Desse lado, eu vou segurar o Alt e desse lado, daí eu controlo os realces, que seriam os highlights, e sem eu controlo os brancos.
seria basicamente aqui a parte mais clara da imagem, que é o céu, e se eu seguro o A, eu estou pegando toda a região mais ou menos entre 50 e, sei lá, 50 em diante, 50% em diante para o lado claro. Isso é um controle muito mais fino e muito mais avançado que a gente tem dentro do Resolve. Continuando lá. Se eu mudar para a parte de criativo, então eu vou mudar aqui para o criativo e aqui eu também vou mudar para o criativo. Quais são os controles que a mesa passa a ter? Bom, ele tem aqui a intensidade do look, quer dizer que se você usar um look pronto, um preset entre esses presets, você controla a intensidade do preset. Então, voltando lá, primeira opção é intensidade, daí você tem o Shadow Tint e Shadow Tint Y. Você controla aqui os dois eixos, esses daqui, para onde você quer mexer. E do outro lado a mesma coisa, controla esses dois eixos no claro. Então é o tint das sombras e o tint dos brilhos. Além disso, você pode controlar a saturação da parte criativa e o Sharpness e o Tint Balance. Então você tem aqui o Sharpen, daí o Tint Balance que a gente tem aqui embaixo, que é o tint entre esses dois pontos, o balanço entre escuros e brilhos. Ele aparentemente não tem nenhuma função para o Vibrance, a gente não estou vendo aqui nenhuma função para o Vibrance, mas eu acho que eu vou usar nesse lado. Por quê? A gente tem a saturação, e se eu uso o A de alternativo, eu posso controlar daí, lá no Lumetri, a parte de criativo, o Vibrance. O Vibrance ele é muito semelhante ao saturação, só é um pouco mais afinado. É uma opção ótima para dividir o mesmo controlador. Então, por exemplo, se eu girar aqui, eu estou mexendo a saturação, mas se eu segurar o Alt, eu estou mexendo a vibração. Nesse caso aqui, eu estou usando o Sharpen. Se eu seguro o Alt, ele vai usar o Juggle, que é o padrão, o Jog, que é o padrão, que é para andar para um lado e para outra. Eu vou mudar essa configuração e eu acho que vai ficar mais interessante. Eu vou vir aqui e vou mudar o Alt, o Dial, em vez de ser o Jog, eu vou mudar aqui no Lumetri, parte criativa, para o Faded Film, que não tem ainda mapeado. Beleza, posso fechar, posso continuar aqui. Então, ó, agora eu tenho o Sharpen e agora eu tenho o Faded Film. E aqui, por último, a intensidade do LUT, caso eu tivesse aplicado um LUT. E aqui embaixo a gente tem o tint das sombras, tint dos brilhos e o balanço entre os dois. Estamos controlando toda essa categoria. Mas o Jog que a gente tirou, fácil, a gente pode só ir para o próximo modo, que é o B. E no próximo modo, eu posso segurar o Alt e daí eu volto a ter o Jog. Nesse próximo modo, você não tem muito o que controlar, porque a gente tem curvas, e os curvas é algo que você faz manualmente. Você tem que escolher que ponto da curva você quer trabalhar. Então, nessas duas partes aqui de curvas eu não mexo, vou deixar do jeito que está. A função padrão dele vai ser usar o Jog, que nem vocês estavam vendo. Eu clico ali em Alt, ele usa o Jog, e se eu não clicar em Alt, o que ele vai utilizar no lugar é a categoria próxima Color Wheels. Então, se eu estou aqui e eu faço o balanço, ele está mexendo o Color Wheels padrão, e daí você tem as sombras e os brilhos do Color Wheels. Então, é como se ele pulasse essa categoria e já trabalhasse com a próxima categoria, que é essa daqui. Eu vou resetar todas as coisas que eu apliquei nessa categoria. E basicamente a ideia seria assim, você pode controlar a tua imagem pelo básico, e no básico você tem brilhos, exposição, contraste, sombras, realces, tudo direto pelo Tone, que a gente viu que no básico a gente vai controlar blacks com Alt sombras, brancos com Alt realces e exposição. Então a gente tem todo o controle de balanço de brilho e daqui o balanço de cor, porque daí ele vai fazer temperatura, azul, amarelo e tint. Mas, se você está acostumado, por exemplo, com o DaVinci Resolve, que não usa o sistema igual esse inicial do básico, esse inicial do básico do Premiere é igual ao Lightroom. Se você não está acostumado com essa função, você não gostar, não tem problema. Eu vou só resetar o meu ajuste. E eu poderia fazer ele lá embaixo daí, com Color Wheels, que é mais parecido com como funciona dentro do True Color Corrector, antigo do Premiere, como funciona no Speed Grade, como funciona no DaVinci Resolve, como é no Color Finesse do After Effects. Como é que funcionaria daí aqui? Você tem aqui as sombras, os realces e aí os meios tons. Lá antes a gente estava vendo que tinha pretos, brancos e exposição. Porém, ele pega aqui a parte mais escura, a parte mais clara e a exposição geral, na categoria básica. Mas os intermediários seriam sombras e realces, eu tenho que segurar o Alt. Nesse caso aqui ele já mapeia só em 3 partes. Então eu tenho as sombras, eu tenho os meios tons, eu tenho os brilhos, pegando o gráfico inteiro. No básico você precisa de 5 partes, por isso eu preciso do Alt para controlar mais 2 partes aqui. Nesse caso, não. Bom, mas eu vou descer aqui sombras, aqui eu vou subir realces, aqui eu tenho os meios tons. Se eu quiser mexer no balanço de cor, eu vou mexer agora nos anéis, nas bolinhas, na verdade, né? E eu vou diminuir aqui de azul, diminuir esse excesso de azul, trazendo aqui mais para amarelo. Aqui também acho que eu posso trazer aqui mais entre o amarelo e vermelho, para diminuir o ciano que está aparecendo. Eu acho também que eu posso escurecer um pouco mais a imagem nessa região.
e aumentar nos brancos. Eu queria mais contrastado a imagem. Aí. Vou diminuir um pouco mais aqui do azul. E daí, se eu quiser mexer na saturação também, eu preciso clicar no B até voltar para a categoria básica. Na categoria básica eu consigo controlar a saturação. Voltar com o B na categoria que a gente estava. E eu quero aumentar um pouco mais ainda o contraste. Vou descer um pouco mais as sombras. Subir um pouco mais os realces. E aqui eu vou trazer um pouco mais de vermelho ainda, porque eu ainda quero neutralizar mais essa variação de cor. Se você achar que ele não está muito sensível, que você tem que girar muitas vezes, também é uma das coisas que você pode controlar pelo Tangent Mapper. Toda vez que você seleciona uma dessas funções, você vai ver que aqui ele está usando a sensibilidade global, quer dizer que todas as funções têm o mesmo nível de sensibilidade, e daí eu poderia mudar globalmente para todas elas. Eu não aconselharia, é melhor você ir mexendo em cada uma delas e testando, e daí conforme você vai testando, você desliga o global e você controla manualmente essa sensibilidade. Então, por exemplo, eu estou agora nos Wheels, então eu vou vir aqui no Color Wheels, e se eu quiser mudar a sensibilidade de cada um deles, eu mudo aqui de global e escolho quanto que eu quero. Então, por exemplo, vou colocar médio e ele vai ficar um pouco mais rápido. Provavelmente nessa situação onde eu estou agora eu deixaria no fino, mas vamos deixar no médio só para vocês perceberem a diferença. Tá, eu mudei ali e vamos mexer agora. Vamos ver que ele vai fazer um ajuste bem mais rápido. Ó. Eu vou, por exemplo, diminuir o azul. Então eu vou trazer aqui no amarelo. Vou trazer agora nessa outra direção. Acho que ainda não ficou muito mais rápido, mas ele ficou um pouco mais rápido. Vou trazer um pouco mais de vermelho. Aí, acho que assim já está ficando uma cena dramática legal. Para ver o antes e depois, Alt B, a gente tem o Bypass. Bom, vamos para as próximas categorias. Clico em B, aí a gente entra agora no HSL secundário. No HS secundário, o que ele está fazendo é mexendo aqui no balanço de cor do secundário. Então, ó, se eu mexer aqui, a gente consegue ver que ele mexe o balanço de cor do secundário. Porém, você não vai ter nenhum ajuste enquanto você não fizer nenhuma seleção. Ele só vai fazer ajuste a partir do momento que você fizer a seleção. Então, você teria que ou manualmente fazer aqui a seleção, usando as opções que tem aqui, ou então controlar também a sua secundários através da mesa. Daí, você teria que mapear manualmente. Eu vou pular por enquanto e vamos vir em vinheta. Na vinheta, você também tem tudo controlando aqui. Aqui a gente tem o amount, aqui a gente tem o meio ponto. Então, eu vou colocar aqui a vinheta bem mais forte. Vou fazer uma vinheta branca. Eu queria fazer preta, mas eu virei para o lado errado. Depois eu tenho aqui o midpoint, que seria se eu quero trazer mais para o centro ou mais para o extremo. Aqui o roundness, vai deixar ele mais arredondado ou menos arredondado. E se eu não me engano, aqui no meio, um deles é o feeder. Eu vou abrir aqui para a gente conferir. Então, a gente está agora na vinheta e o feeder é no meio. A gente consegue ver aqui, ó, é o X no meio. Então, eu vou pegar esse daqui. A gente consegue ver como ele vai mexendo o feather. Eu vou resetar tudo que eu fiz, porque está ficando bizarro. Então, deixa eu dar um resetar. E vamos testar agora o secundário. O que o secundário faz? Você tem aqui o controle para selecionar o espaço de cor que você quer. E, por enquanto, a gente não tem como selecionar na mesa. A gente só tem como corrigir. Então, a gente pode mapear. Eu vou vir aqui na parte de secundário. E no HSL ele está fazendo o tratamento de cor, está fazendo o ajuste. Então, nas opções alternativas, a gente pode fazer algum controlador. Então, eu vou vir aqui no alternativo e eu vou escolher que eu quero para o dial, que seria o anel, no Lumetri, na parte de secundário, que eu vou querer ajustar aqui o denoiser e depois no próximo usar o blur, que seriam os dois controladores para refinamento. E daí eu vou clicar aqui no último, e no último, no dial, no Lumetri, secundário, a gente vai usar aqui o blur. Então, a gente já tem esses dois controladores, mas a gente ainda não tem como selecionar. Então, eu vou voltar aqui no primeiro, e aqui a gente vai utilizar em X, Lumetri. O que eu quero aqui é a seleção. Então, a gente quer a seleção, a gente vai colocar aqui Middle, no X. E no Y, eu vou voltar lá, Lumetri, HSL, e aqui eu quero o Range. Beleza, agora a gente vai testar. Então, o que aconteceu? Se eu segurar o Alt e eu uso o anel, eu posso aumentar a área de seleção e posso reposicionar a área de seleção. E se eu uso aqui, eu tenho o denoiser. Só que acontece o seguinte, se eu usar o denoiser aqui e não sem o Alt, que eu fiz aqui sem o Alt, tá? Eu não consigo controlar o fall off. Tá vendo? Aqui a gente só tem duas opções. E ele é tri-opções, são três opções. Ele tem aqui o meio, o range e o fall off.
Então a gente vai voltar lá para o Tangent Mapper. E a gente vai mudar a função para FallOff. Beleza. Mudando para FallOff, agora a gente tem os 3 controladores possíveis aqui dentro. Então, ó, se eu seguro o Alt, eu tenho aqui o posicionamento do meio. Para cima e para baixo eu tenho o Range. E daí aqui eu tenho o FallOff. A gente não está vendo o que está acontecendo, então eu teria que clicar aqui nesse botão para a gente ver o que está acontecendo. Eu vou abrir aqui os outros valores, só para vocês conseguirem ver o que acontece, e depois a gente mapeia os outros valores também. Então, ó, seguro o Alt, aqui é a posição, aqui é a área de seleção, aqui é o FallOff. Se eu quero pegar ali os azuis, eu vou jogar para cá. Daí, se eu quero diminuir a área de seleção, eu vou jogar para baixo. Se eu quero controlar o FallOff, eu vou mexer aqui assim. Beleza. Aí, por exemplo, eu quero tirar agora as sombras. Então, eu preciso mexer na luminância. Então, eu vou voltar aqui no Mapper. E agora, no meio, mesma coisa. Na parte do Alt, no Dial, Lumetri, a gente vai colocar HSL, FallOff de saturação. Depois, em X, a gente vai colocar Lumetri Middle. E aí, no Y, Lumetri, HSL ou Range. Nesse lado, a mesma coisa. Então, no Dial, Lumetri, HSL. Como é o terceiro, eu vou colocar Luma. Por isso que eu fui lá no terceiro. Ou Range. Vamos fechar e vamos testar lá. Então, por exemplo, eu quero diminuir a saturação. Seguro o Alt. Aqui a gente tem Middle. Para cima e para baixo, Range. Então, eu vou descer se eu quero mudar o tamanho. Aqui se eu quero mudar o posicionamento. Aqui o FallOff. Acho que eu posso aumentar um pouquinho mais o Range. Aqui assim a posição. Range. Beleza. Agora eu quero mexer nas sombras. Então, Alt. Diminuir o Range. Vou ajustar aqui o FallOff. Vou ajustar aqui a posição. Pronto. Peguei o céu inteiro. Posso desligar aqui a máscara. E agora a gente poderia fazer um ajuste. Por exemplo, eu quero deixar o céu mais claro. Se a gente quiser ver um antes e depois, Alt B. E a gente consegue ver antes e depois, como só está mexendo no céu, já que é só o céu que está selecionado. Com isso, a gente terminou de ver todas as opções possíveis que a gente pode trabalhar dentro do Premiere Pro. A gente viu que é basicamente todo o Lumetri, todas as opções possíveis. Com uma pequena customização, a gente adicionou todas as funções. Tudo agora já está mapeado. Se você fizer isso no de vocês também, lembre de salvar. Então, eu vou vir aqui em salvar e dar o seu nome. Então, por exemplo, aqui é o meu Bruno-Premiere. Clique em salvar. Se você vir aqui em Manage Control Mapper, você consegue ver o mapeamento que você acabou de criar e você pode exportar para guardar como um backup e é o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em exportar, vou vir aqui no meu computador e, por exemplo, salvar aqui em trabalhos e vou exportar. Eu ainda vou ajustar a parte de sensibilidade, o quão sensível que eu quero que cada um deles seja, mas depois que eu fizer isso, ele vai estar prontinho. E se vocês quiserem, quem comprar o Ripple quiser a mesma customização que eu fiz, só pedir que eu mando para vocês. Mas vocês viram que é bem prático de customizar e vale muito a pena você customizar a sua própria mesa. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, dá um joinha. Lá no meu canal tem várias outras videoaulas e a gente se encontra lá. Até mais!